Olá, meus amigos, tudo em paz? Espero que sim. Estamos mais uma semana aqui, graças a Deus, conseguindo dar continuidade a esse trabalho. Esta semana eu vou lançar este vídeo um pouco mais cedo, porque eu precisarei fazer uma viagem e eu fico com receio, sempre quando eu viajo, de algum empecilho acabar me atrapalhando, de modo que prefiro não correr o risco de não lançar o vídeo na sexta-feira. Então eu preferi fazer logo, eu também já tinha lido material, já tinha estudado o que eu precisava estudar para falar para vocês o que eu vou falar hoje. Estou gravando esse vídeo muito tarde e de modo que estou bem cansado e principalmente não vou poder fazer muitos cortes. Em geral, eu depois de gravar faço uma pequena edição, separo ali as partes que eu falei muita besteira, ou coisa do tipo. Mas infelizmente desta vez ele terá que ir mais, digamos assim, nu e cru, tá? Então já peço desculpas antecipadamente por isso. Bom, esta semana nós trabalharemos com Atenágoras de Atenas, tá bom? Estamos ainda no volume 2 da Patrística, Padres Apologistas, e Atenágoras possui as mesmas características dos Padres Apologistas que já destacamos anteriormente, né? Está fazendo essa defesa do cristianismo, ele vai atacar a cultura grega, né? Bom, então vamos iniciar como sempre, né? Ou seja, com uma breve biografia do autor e infelizmente no que diz respeito a Atenágoras esta biografia terá que ser realmente breve, porque não se sabe muita coisa a respeito dele, tá bom? Só se sabe que ele era de Atenas e filósofo. Nem Eusébio de Cesárea, nem São Jerônimo o mencionam. E, bom, aqui na introdução da Patrística nós temos o que a respeito dele, né? Separei aqui apenas alguns trechos que considerei interessante para ler para vocês, né? Deste apologista cristão sabe-se tão somente que era de Atenas e filósofo. Nem Eusébio de Cesárea, nem São Jerônimo o menciona. Dele se encontra uma menção, no Tratado sobre a Ressurreição de Metódio de Olimpo. Traços de sua vida e de suas obras desapareceram completamente da literatura cristã, até que o bispo Aretas de Cesárea manda copiar em 914 para o seu Corpus Apologetarum a Apologia e o Tratado sobre a Ressurreição dos Mortos de Atenágora. Bom, então, logo aqui na introdução já fica claro que pouco se sabe a respeito dele, né? Mas na frente diz o seguinte: suas obras, contudo, revelam uma pessoa de boa cultura, alguém que frequentou cursos de retórica. Seu estilo é moderado, bem mais sóbrio que o de Taciano, mais ordenado que o de Justino. Como Justino, é simpático à filosofia e à cultura gregas. É hábil em ordenar o material, mas preciso na linguagem que seus predecessores. E aqui nós notamos um salto gigantesco no que se diz respeito à qualidade de escrita quando comparamos Atenágoras com o trabalho de Taciano. Ele fará em alguns momentos algo semelhante quando se diz respeito à crítica à cultura grega ou à filosofia grega, à mitologia em si. Contudo, realmente percebe-se aqui digamos assim, um autor mais afinado, um autor, bom, não queria usar a palavra inteligente, mas digamos assim, um autor que tem mais domínio da palavra, né? Seria esse realmente o termo correto. Bom, ao que se sabe, Atenágoras escreveu 2 livros. Os 2 livros estão contidos aqui na Patrística, tá bom? O primeiro deles é a Petição em Favor dos Cristãos e o segundo é sobre a ressurreição dos mortos. De modo que vamos falar aqui separadamente sobre cada um deles, ok? Bom, então com respeito ao livro Petição em Favor dos Cristãos, fiz aqui algumas anotações
enquanto li a obra e que gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Bom, o objetivo da obra é refutar acusações contra os cristãos. Ela foi escrita provavelmente em 177 e ela está dirigida, tá bom, aos imperadores Marco Aurélio e ao seu filho Lúcio Aurélio Cômodo. E ela vai responder, esta petição vai responder a 3 acusações. Acusações contra ateísmo, incesto e antropofagia. Ele se mostra preocupado porque, pelo que se pode entender aqui do texto, essas acusações estavam sendo levadas muito seriamente pelas autoridades e, em especial, cristãos estavam sendo condenados à morte por causa justamente dessas acusações. Então, o objetivo dele justamente aqui na obra é mostrar aos imperadores o quão estas acusações não faziam sentido e pede então aos imperadores que os julgamentos que foram feitos, que forem feitos com relação a esses pontos, né, ou seja, com relação os julgamentos dos cristãos sejam mais respeitosos à lei, à própria lei que, enfim, aqui já está no sentido do direito já bem desenvolvido. Então ele pede justamente que esta lei seja aplicada então aos cristãos da mesma forma que aos demais, né? A primeira coisa que se destaca aos nossos olhos na leitura de Atenágoras é realmente a qualidade de escrita. Temos aqui um escritor hábil e se você passar imediatamente de Taciano para Atenágoras, como fizemos, você realmente perceberá esse choque de diferença de escritas gigantesca entre os dois. A qualidade de escrita de Atenágoras é realmente maravilhosa, né? Bom, então, um texto que se destaca aqui na obra está justamente no capítulo 8, né? Foi um capítulo que me chamou bastante a atenção. O capítulo 8 ele vai então ao estilo dos filósofos gregos, tá? A obra vem toda sendo escrita num certo sentido respeitando esse estilo, mas ao mesmo tempo lembrando que aqui, uma vez que é uma petição, há uma preocupação do escritor em ser o mais claro possível, de modo que o texto, por mais que complexo em certos pontos, a todo momento ele é claro, ele é bem simples de ser compreendido, tá bom? Bom, e aí, justamente no capítulo 8, que foi um capítulo que me chamou a atenção, ele vai justamente falar sobre a demonstração racional do monoteísmo. Ele vai então mostrar por que Deus ele será um só desde o princípio, e realmente temos aqui uma prova que, num primeiro momento, é justamente um texto muito bem escrito ao estilo dos filósofos gregos, mas que, em alguns pontos, ele me pareceu falho, né? E aí eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. Permita-me dizer o que eu anotei aqui a respeito, né? Então, nesse texto, Atenágoras vai mostrar que Deus é um só desde um princípio. Então, ele inicia a prova explicando que se existissem 2 deuses, por exemplo, ou estariam ocupando o mesmo lugar, ou lugares separados, né? É justamente isso que ele diz aqui. Que o Deus criador de todo este universo seja um só desde o princípio, considerai-o do seguinte modo, a fim de que tenhais também o arrazoado da nossa fé. Se desde o princípio tivesse havido 2 ou mais deuses, certamente os 2 teriam tido que estar em um só e mesmo lugar, ou cada um à parte em seu lugar. Bom, quando eu li isso aqui a primeira vez, incomodou-me um pouco essa utilização do lugar, né? Que me parecia um certo descuido filosófico. Então eu fui justamente fazer aquela pesquisa que eu faço na fonte original, e de modo que, ao contemplar o texto em francês, a tradução foi muito bem feita do texto, a tradução do francês para o português.
Contudo, o que eu tentei fazer, né? Infelizmente eu continuo com aquele problema de minha ignorância do grego clássico, já comecei a resolver isto, mas ainda vai demorar bastante até chegar no ponto em que eu consiga realmente ler um texto com clareza. Então o que eu tentei fazer foi utilizar alguns tradutores e jogar o texto original, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E tentei lançar estes textos em alguns tradutores e comparei justamente os resultados. E, surpreendentemente, no original, ao que parece, não há digamos assim, essa interpretação filosófica um pouco descuidada, né? Uma vez que Deus seria, para ocupar um lugar, ele teria que ser corpóreo, né? Então aqui não, quando eu fui então fazer essa tradução através das ferramentas de tradução, né, o que eu consegui obter foi o seguinte: se houvesse 2 ou mais deuses desde o início, eles estariam ou todos juntos em um só e o mesmo, ou cada um deles em particular. Então, aqui, bom, não sei se o problema ficou claro, mas é justamente essa sutileza de quando estamos falando em lugar, estamos falando que esse Deus vai ocupar esse espaço, vai ocupar um lugar no espaço, como se ele fosse matéria, como se ele fosse um objeto material. E, contudo, esta tradução que o tradutor nos ofereceu, ele já apresenta uma filosofia, apresenta um modelo filosófico mais evoluído, ou seja, aqui ele está falando do fato de que se existissem 2 deuses, a gente só teríamos a seguinte situação: ou um estaria dentro do outro, pertencendo ao outro, né? Ou justamente eles estariam ali separados, mas essa separação é tão estranha que ele vai justamente, a partir daí, filosofar a respeito deste ponto e mostrar que essa separação seria impossível. Bom, então, enfim, o que ele vai fazer aí é justamente essa discussão filosófica que estamos acostumados a ler dentro da filosofia grega, ou até um pouco na filosofia posterior, e que torna a leitura do texto muito curiosa, né? Eu não concordei, evidentemente, com a prova dele, mesmo porque percebe-se que ele está usando muitos elementos gregos, muitos elementos da filosofia grega e que hoje nós não interpretamos mais da mesma forma, como, por exemplo, percebe-se que ele foi muito influenciado pelo platonismo, de modo que ele compreende o universo ainda como círculos perfeitos dentro um do outro, e ele vai justamente utilizar esta estrutura do universo percebida pelos platônicos, ou até por demais filósofos daquele período, a favor da sua prova, né? Então é claro que esses pontos você consegue perceber com facilidade, mas mesmo assim o modo como ele vai argumentando torna o texto muito interessante, né? Então você pode encontrar isso que eu falei justamente num trecho mais a seguir. Com efeito, se o mundo, que tem forma esférica perfeita, é limitado pelos círculos do céu, o Criador desse mundo está acima de tudo que foi criado, conservando todo com a sua providência. Que lugar resta para o outro ou outros deuses? Né? Então ele vai justamente utilizar toda essa estrutura da perfeição, de estruturas geométricas perfeitas dentro da sua argumentação. O que, evidentemente, fica fácil, como eu disse, de perceber a falha em comparação ao que nós temos hoje, né? Bom, e ele termina a prova citando Moisés, né? Citando justamente todas aquelas frases associadas a Moisés e ao monoteísmo. Contudo, aqui é curioso notar, não é isso? Que toda essa civilização associada a Israel, não é isso? Ela passou por um traço de monolatria, né, em que ela adorava um só Deus, mas reconhecia diversos outros deuses, ou seja, existiam outros deuses, mas ela adorava apenas um Deus, e que isso aí evoluiu para o monoteísmo. Mas houve um processo histórico nesse ínterim, né? E outro ponto de destaque aqui desse primeiro livro que é trazido na Patrística,
é isso? A petição em favor dos cristãos encontra-se nas páginas 130 e 131, que é a afirmação da fé monoteísta e trinitária. É claro que nós já vimos em outros momentos textos que faziam considerações sobre a Santíssima Trindade, contudo, pela primeira vez nós encontramos aqui na patrística a Santíssima Trindade apresentada de forma muito clara, utilizando justamente esse poder de oratória que ele possui, que ele demonstra aqui no seu texto, de modo que é uma parte do texto que eu recomendo que se leia com muito carinho, porque ficou realmente muito bem escrito, ficou muito interessante, tá bom? É claro que vamos falar mais à frente sobre a Santíssima Trindade. Temos, evidentemente, dentro da patrística um livro em especial para isso, e não vou me deter essa discussão no momento, mas só queria destacar aqui o capítulo 10, tá? É o capítulo 10 do livro. Ficou muito bonito, muito bem escrito, tá bom? Bom, e o segundo livro que tratamos aqui tem como título Sobre a Ressurreição dos Mortos. Então, o título já me chamou a atenção e fui para ele com muita curiosidade, tá? Confesso que com muita ânsia para a leitura. E, infelizmente, acabou sendo uma certa decepção, tá? Alguns estudiosos põem em dúvida a autenticidade dessa obra, mas acredita-se, a maioria tendem a acreditar que realmente tenha sido Atenágoras a escrevê-lo. O tratado se divide em duas grandes partes. A primeira responde a objeções tradicionais a respeito da ressurreição dos corpos, como impossível de se realizar e indigna de Deus. E a segunda parte estabelece a conveniência e a necessidade da ressurreição. O principal argumento é que, sendo o homem composto de corpo e alma, as duas partes devem ser recompensadas e punidas juntas. E ele usa 4 argumentos para isso. O homem é criado para viver eternamente, a natureza humana compreende 2 elementos unidos, a alma e o corpo. Tanto a alma como o corpo devem ser castigados ou premiados, e o fim último não é atingido nessa existência. Então, Atenágoras tenta demonstrar a possibilidade e conveniência da ressurreição, fundamentalmente no nível filosófico. E, pela primeira vez, nós temos uma obra em que nós podemos analisar com mais cuidado filosófico, porque aqui já não é um tratado de teologia. Isso é muito interessante para a gente, porque a partir do momento que ele já nos entrega uma obra filosófica, nós podemos então utilizar o nosso conhecimento filosófico para justamente interpretar essa obra, para atacar a obra ou o que quer que seja, né? Ou até para facilitar a nossa compreensão do que está sendo ali apresentado. Então, a abertura do livro ela já é feita com um texto de difícil compreensão. Eu tentei ir à tradução francesa, em busca de tornar esse texto um pouco mais claro para mim, e da mesma forma tentei ver um pouco a tradução da versão original grega. Mas a impressão que eu tive é que eram 3 livros diferentes. Eu não sei por que isso aconteceu, mas também não sei se para este livro em especial a patrística partiu de uma outra tradução, tá bom? Realmente eu não sei, mas ficou bastante diferente. É claro, no conteúdo a mesma coisa, mas só frase por frase não deu para comparar muito bem. Então, essa abertura possui um texto que, num primeiro momento, nos espanta, mas que ele não é de suma importância para a compreensão da obra. Então, o conselho que eu lhe dou é, se lhe parecer muito difícil esse primeiro momento, pode continuar a leitura, que aos poucos vai se tornando mais clara. Realmente, ele tentou fazer uma abertura filosófica e a obra, logo no primeiro momento, no primeiro passo, ela se apresentou um pouco hermética, apresentou com um grau de dificuldade bem diferente
bem elevado em comparação à obra anterior. É claro, a obra anterior, como dissemos aqui, é uma petição, né? Então é um documento que ele escreve para os imperadores fazendo um pedido. E aqui não, aqui ele está escrevendo realmente um tratado filosófico. Então é de se esperar que realmente o nível da obra vá dar esse salto que realmente deu, tá bom? Então o conselho que eu lhes dou é não se assuste com esse primeiro texto de abertura da obra, tudo bem? Bom, o que ele está explicando aqui é o seguinte, ele está justamente demonstrando que para a ressurreição do corpo, Deus vai então, sendo conhecedor de onde encontra-se cada partícula que fez parte de cada corpo, de cada ser humano, ele vai poder então pegar cada uma dessas partículas, voltar para o corpo original e recuperada também a alma deste corpo, nós teríamos aí a ressurreição do corpo e da alma para, enfim, ser julgado no dia do julgamento final. O trabalho, então, inicia-se com essa discussão. Ele vai, então, explicar que esse processo de dissolução de cada ser humano, ele vai ser levado até as últimas consequências, até as últimas partículas constituintes de cada uma das partes do ser humano, né? Aqui, evidentemente, ainda não tínhamos a visão tão clara do átomo como nós temos hoje, mas é disso que ele está falando, né? Cada uma dessas partículas iria então se desprender uma das outras ao máximo e que Deus teria conhecimento de onde estaria cada uma dessas partículas para, no momento da ressurreição, pegar cada uma das partículas pertencente a cada corpo, né? Uma vez que ele, com seu poder infinito, teria poder para isso, e a partir daí teríamos justamente digamos assim, a remontagem, a reestruturação de cada corpo, de cada ser humano que viveu neste mundo. É claro que imediatamente ele percebe toda a problemática que está envolvida nisso, como, por exemplo, o fato de que, ao longo da história, corpos humanos foram devorados por outros animais, por exemplo, seres humanos devoraram outros seres humanos e, bom, o próprio ser humano, ao se desmanchar, por assim dizer, ele volta a fazer parte da natureza, que ele passa a ser alimento de alguma planta ou até de animais decompositores, e que futuramente esses animais decompositores passam a ser alimento de outros animais, e que no fim das contas, ao comer a carne de algum desses outros animais, nós estaríamos ingerindo, né, partículas daquilo que um dia foi outro ser humano. E quando essas partículas, por nós digeridas, passassem a fazer parte do nosso corpo, nós teríamos aqui no nosso corpo, então, partículas de outras pessoas que já existiram. Então, quando Deus fosse fazer justamente essa recuperação de todas as partes no dia do juízo final, aquele que foi constituído de parte dos outros teria algumas partes faltantes, porque aquela parte que foi do outro que está em mim não pertence realmente a mim, mas pertence àquele que viveu anteriormente. Bom, então ele vai tentar resolver esse problema filosoficamente, e ele acaba cometendo algumas falhas, evidentemente, né? A principal delas é justamente que ele vai então argumentar que Deus vai tomar conta vai tomar conta para que, se por algum motivo eu ingerir alguma parte do que foi um outro homem, do que foi um outro ser humano, o meu organismo não vai absorver isso, ele será eliminado, né? De modo que o meu organismo ele só vai absorver aquilo que não pertenceu nunca a nenhum outro homem. Bom, é curiosa a forma como a solução que ele encontrou, né? Mas nós sabemos, evidentemente, hoje em dia que esse argumento não é válido, né? Mas foi realmente uma saída interessante para o momento em que ele estava naquela filosofia. Mas é claro que isso acaba desmoronando toda a argumentação dele. Aqui, evidentemente, eu simplifiquei um pouco a coisa.
Mas isso acaba desmoronando um pouco ali a argumentação dele, principalmente pelo fato de muito do que ele vai discutir depois, ele recorre a isso, a essa argumentação primeira que ele faz, de modo que toda a obra filosófica que ele tenta construir ali acaba se desmoronando. Então eu falei que foi uma decepção nesse sentido, porque é realmente algo que eu ainda preciso estudar bastante, justamente a respeito da ressurreição, e que eu achei que encontraria muitas respostas aqui, contudo não encontrei nenhuma. O livro realmente, nesse primeiro momento, hoje, ele nos causa essa decepção, e de modo que mesmo tentar delongar-se dentro da obra, mesmo tentar manter a atenção no decorrer da obra, passando por essa fase, além de ser difícil, vai acumulando-se com outros problemas filosóficos que as demais partes do livro também possuem. É claro que falhas como essas, elas perduraram dentro da filosofia por muitos anos, né? Eu posso citar, por exemplo, Descartes, né? Frequentemente quando vamos ler Descartes, nós costumamos ter contato com o discurso do método, mas basta lermos Meditações Metafísicas e nós vamos encontrar diversas coisas, diversos argumentos que se parecem com esse tipo de argumento que eu falei aqui. Quando, por exemplo, Descartes vai tentar explicar como funciona o movimento dos músculos dentro do corpo, ou como eu consigo movimentar um braço, em que ele explica isso através de fiozinhos e coisas do tipo, o que é bem engraçado. E que, num certo sentido, ele até foi meio que acertando o funcionamento, porque nós sabemos hoje que é através dos nervos. Então, quando você lê o texto, você entende que ele tinha uma certa compreensão ali de que tinha que existir uma estrutura como os nervos no corpo, mas que na forma como ele escreveu no período, evidentemente, torna o texto, digamos assim, errôneo, né? E o mesmo nós temos aqui. Então, é claro que a filosofia ela demorou, ela teve o seu processo de amadurecimento, nós temos conhecimento disso, nós temos reconhecimento disso, de modo que é preciso compreender isso nesse ponto, tá bom? Aqui, como eu disse, aqui pela primeira vez nós temos em nossas mãos um trabalho filosófico e não era de se esperar que esse trabalho filosófico fosse sem falha alguma, né? A filosofia cristã ainda vai evoluir muito depois disso para que nós tenhamos textos muito mais maduros, né? Não que o texto seja desagradável de ler, pelo contrário, livro recomendadíssimo, né? É muito bom de ler pelo fato de justamente termos pela primeira vez, como eu falei, um livro filosófico em nossas mãos. Então nós temos ali uma certa clareza, uma busca de... ele expressa as suas ideias através de um raciocínio lógico que é o nosso tipo de raciocinar. Nós estamos ainda dentro da forma de raciocinar do mundo grego-romano, ainda não nos livramos completamente disso, claro. O próprio cristianismo vai absorver isso, de modo que a leitura do livro é agradável nesse sentido. É claro, repito, ele está fazendo um trabalho filosófico, tá bom? Contudo, em ambas as obras que se encontra aqui de Atenágoras, nós temos uma clareza que encontramos raramente nos livros anteriores, tá bom? Motivo pelo qual recomendo fortemente a leitura. Bom, espero que tenha ficado claro. Como eu disse, estou gravando muito tarde hoje, não vou poder nem editar muito vídeo. E o que eu tinha para falar sobre o livro realmente era isso. Um livro muito agradável de ser lido, sem novos conceitos teológicos que precisaríamos discutir aqui de forma mais demorada. O que talvez nos permitiria fazer uma discussão mais aprofundada seria justamente sobre a ressurreição dos mortos, mas que o livro, logo de princípio, nos apresenta certas falhas filosóficas que nos impede de tentar fazer essa discussão, de tentar analisar com mais profundidade. O máximo que poderíamos tentar fazer com essa obra seria
tentar atualizá-la, tentar reescrevê-la, mas para isso será preciso lermos todo o material ainda pela frente, para justamente irmos, digamos assim, fazendo costuras, reparando esse material que aqui é apresentado, tá bom? Bom, temos ainda dois autores para falar no volume 2 da Patrística, estamos quase concluindo, e mais 2 semanas, com fé em Deus, terminaremos este volume, tá bom? Gostaria de agradecer mais uma vez a todo esse pessoal que está nos ajudando a divulgar o canal. Eu sei que a qualidade do canal ainda não é a desejada, eu sei que ainda tem muita coisa aqui para aprender. Às vezes eu sou obrigado a fazer os vídeos assim, meio no improviso, no sentido de tentar fazer um pouco às pressas, por assim dizer, mas eu prefiro manter o compromisso acima de tudo, de todas as semanas estar aqui, de todas as semanas lançar o vídeo, e principalmente em respeito daqueles que estão nos acompanhando no trabalho, que estão lendo o material junto com a gente e semanalmente aqui acompanhando essas nossas breves considerações a respeito de cada uma dessas obras, tá bom? Mas queria novamente agradecer a todas as pessoas que estão ajudando a divulgar o canal, realmente o canal tem crescido bastante, e de minha parte, como eu já disse, estou tentando cada vez mais entender um pouco mais sobre essas ferramentas, compreender como melhorar aqui e ali a qualidade dos vídeos, qualidade de som, qualidade de imagem, o que quer que seja, enfim, tentando estudar sempre cada vez um volume maior de material para trazer o máximo de informações aqui para esses vídeos, tá bom? Um grande abraço para todos. Semana que vem, com fé em Deus, estaremos aqui novamente, tá? Falaremos de Teófilo de Antioquia, nosso penúltimo autor aqui do volume 2 da Patrística, tá bom? Uma boa semana para todos, que Deus abençoe e até lá.